O dia 7 de setembro marca a independência do Brasil, lembrada sempre pelo brado retumbante de Dom Pedro I, independência ou morte, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Veja agora curiosidades sobre a independência do Brasil. Deixe seu like e se inscreva no canal. O processo de independência do Brasil foi bastante complexo. No período em que Dom João VI esteve no Brasil, de 1808 a 1821, no qual a nação passou de colônia a integrante do Reino Unido de Portugal e Algarves, surgiram as primeiras manifestações pelo desejo de independência total, algumas delas de caráter separatista regional e republicano, como a Revolução Pernambucana de 1817. Quadro Independência ou Morte, por encomenda do Império e produzido pelo pintor Pedro Américo em 1888, 66 anos após a data oficial do acontecimento em Florença, na Itália. O pintor não era nascido em 1822. É considerado o retrato oficial da independência do Brasil. A independência do Brasil foi assinada pela mulher de Dom Pedro I. Em 13 de agosto de 1822, Dom Pedro I nomeou sua esposa Leopoldina da Áustria como chefe de Estado e princesa regente interna do Brasil. A nomeação foi feita porque ele precisava partir em viagem à província de São Paulo. O príncipe permanecia em São Paulo até 5 de setembro. Nesse interim, o clima nas cortes em Lisboa estava bastante tenso, sobretudo após Dom Pedro I ter se recusado a voltar para o país natal. Ao receber um ultimato, Leopoldina, na condição de chefe, convocou o Conselho de Estado no Rio de Janeiro e assinou em 2 de setembro um decreto declarando o Brasil oficialmente separado de Portugal. O Dia do Fico. Quando a nobreza portuguesa decidiu que seria melhor mandar Dom Pedro I de volta a Portugal para recolonizar o Brasil, o príncipe regente recebeu milhares de assinaturas pedindo para que ficasse no país. Por conta disso, dia 9 de janeiro de 1822, ele teria dito a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico." O processo de independência do Brasil não foi pacífico. Entre 1822 e 1825, o Império teve de enfrentar resistência nas províncias do Pará, Bahia, Piauí, Maranhão e Cisplatina. Para combater os opositores, Dom Pedro contou com a ajuda financeira da Inglaterra, que serviu para a compra de armas e navios e para a contratação de mercenários. A província da Bahia já tratava uma guerra pela independência desde 1821, que só terminou em 2 de julho de 1823. A província do Grão-Pará, atual estado do Pará, lutou até 15 de agosto de 1823. A província Cisplatina, no sul do país, resistiu às forças imperiais e conquistou sua própria independência do Brasil em 25 de agosto de 1825, formando a República Oriental do Uruguai. Ainda em 1822 foi composto o que viria a ser o hino nacional brasileiro. Francisco Manuel da Silva criou a melodia, com o nome Marcha Triunfal. A letra que conhecemos hoje foi escrita em 1909 por Joaquim Osório Duque Estrada, e o hino foi oficializado em 1922. O hino da independência, atribuído a Dom Pedro I, já estava pronto quando a independência foi proclamada. Foi escrito em 16 de 8 de 1822 por Evaristo da Veiga, com música de Marcos Portugal, um músico famoso na Europa que havia sido contratado para ser o compositor oficial da corte. Mais tarde, Dom Pedro criou outra melodia e a versão de Marcos Portugal foi substituída, apesar de continuar sendo executada até o começo do século XX. A história oficial conta que Dom Pedro compôs o hino no mesmo dia do Grito do Ipiranga. Independência ou morte, será? Não há evidências de que Dom Pedro tenha erguido a espada ou proclamado independência ou morte. A expressão se tornou conhecida quando a Romênia se separou da Hungria, em 1866, e está registrado no hino da Romênia. Independência sim, mas com multa. Para reconhecer a separação, Portugal exigiu o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. Em 1822, porém, os cofres brasileiros estavam vazios desde a volta do rei a Lisboa. A solução? Dom Pedro pediu ajuda à Inglaterra, que exigiu um tratado comercial para emprestar o dinheiro. Resultado?
o começo da dívida externa brasileira. Com o pagamento da indenização, Portugal reconheceu o Brasil como país soberano em 29 de agosto de 1825. Dom Pedro I não foi o único responsável pela independência do Brasil. A emancipação foi resultado de uma sucessão de eventos sociais, políticos e econômicos, além da grande participação de uma camada intelectual ligada à elite agrária. Desfiles de 7 de setembro são tradição desde o século XIX. As comemorações do Dia da Pátria começaram no século XIX. A data perdeu destaque no período da regência, entre 1831 a 1840, e voltou a recuperar a importância histórica com a Declaração de Maioridade de Dom Pedro II, em 1840. O principal desfile ocorria no Rio de Janeiro, então capital do país. Depois, com a fundação de Brasília, passou pelo eixo rodoviário, pelo setor militar urbano, até que em 2003 foi para o local onde ocorre a esplanada dos ministérios. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like e se inscreva para fortalecer o canal e até o próximo vídeo.